De bastidor de novo aqui, um pouco sobre quem são os alvos da tropa governista nessa CPMI que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro, né? De onde a gente parte, né? A gente parte da premissa de que o governo que chegou tinha 5 dias no poder e que houve ali a manutenção por pelo menos 3 meses debaixo das barbas do Exército, com inclusive cessão de água e luz para golpista, concessão de água e luz para golpista, depois inclusive da prisão em flagrante de um réu confesso de atentado à bomba nas imediações. Quando você pega o que esse réu confesso de atentado à bomba, nas imediações do aeroporto, queria com isso, ele diz, eu queria criar o caos para que se tivesse então a decretação de uma GLO e impedisse a posse de Lula. Não foi nada diferente do que motivou os bolsonaristas radicais, os mesmos que estavam dividindo acampamento e marmita e massagem e teatrinho de fantoche com esse golpista do Pará que está preso até hoje, do atentado à bomba. A motivação deles no dia 8 foi a mesma. Então, qual é a ideia do governo? É trazer ali, dos aliados do governo, né? É trazer ali General Augusto Heleno, todo mundo que aparece nas imagens obtidas pela CNN, ao lado do Gonçalves Dias, inclusive o major que candidamente dá água para golpista e aparece de aeromoça, assim, guiando os golpistas pelo Palácio do Planalto, como o agente da Polícia Federal havia me antecipado antes mesmo do GSI tornar público todo o acervo de filmagens. Esse pessoal foi todo levado para lá pelo general Heleno. Todo levado para lá pelo general Heleno. Então, o general Heleno vai ser chamado, sim, a prestar esclarecimento. Silvinei Vasquez, lembra dele, o cara da PRF, será chamado também, para mostrar que há uma linha do tempo que leva, que tenta, de toda forma, surrupiar a democracia, surrupiar o voto, barrando o eleitor em blitz, na marra, é isso que a ala do governo vai sustentar. Depois, um discurso de radicalização com conivência dos militares. Então, a cúpula do Exército anterior também está nessa mira. E claro, né, gente, claro, a peça-chave desse dia 8 de janeiro, antes de falar dele, Braga Neto, que era candidato a vice de Bolsonaro, general, tinha fortes contatos ali, também está na lista. E ele, a peça-chave, Anderson Torres. Inclusive, os governistas estão atentos, já eu vou falar sobre isso, a situação dele. Anderson Torres. Ele era o ministro da Justiça de Bolsonaro quando teve vista grossa em cima desses acampamentos golpistas, mesmo eles tendo tentado invadir a Polícia Federal em 12 de dezembro, mesmo eles tendo tentado explodir uma bomba no aeroporto em 23 de dezembro, mesmo tendo havido um planejamento imenso para a posse do Lula, porque se sabia do risco de violência. Durante esses 3 episódios, Anderson Torres é que estava dando as cartas, e aí no dia 8 de janeiro ele era o responsável pela segurança do Distrito Federal e a polícia dele não aparece. Não aparece. Esse cara, por conta de todo esse contexto, ele está preso e a CPI, a ala governista, vai colocar Anderson Torres, que está, segundo sua defesa, num estado emocional muito frágil, no banco de depoentes da CPMI. Leandro Rezende, Yuri Pita e Renata Agostini. Essa lista de parte a parte já nos promete uma octanagem altíssima. Começo com você, Rê. De fato, são nomes que são de interesse da oposição, mas são de interesse, me parece, a essa altura do país, para entender o que eles têm a entregar, a contribuir com os fatos que ocorreram. De novo, eu chamo a atenção para o fato de que a gente vai ter uma noção mais clara sobre os caminhos dos trabalhos e quem vai conseguir, quem a CPI de fato vai conseguir levar quando a gente tiver esse desenho final dos quadros da CPMI. Por quê? Por exemplo, vamos lembrar de novo, fazendo uma comparação para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar com a CPI da pandemia. Lá você tinha um desejo do grupo majoritário, ali esse grupo era muito consolidado, de chamar nomes que iam até filhos do presidente, como Carlos Bolsonaro, com ministros de Estado. Paulo Guedes, eles queriam, outros ministros que estavam ali e faziam parte do núcleo duro do governo, e no final se optou por não fazer isso. Por quê? Porque há ali um cálculo minimamente político
ainda que eles estivessem querendo ir para cima do governo. Então, me parece que alguns nomes, como dos que a Dani citou, são inescapáveis. Vão querer e levar, sim, Anderson Torres. Ele não era apenas o secretário de Segurança Pública. Teve depois, como vocês já sabem, aquela busca... Minuta do golpe. A busca na casa dele, em que se encontra essa minuta do golpe. Tem os achados da Polícia Federal que já se tornaram públicos, que é toda essa costura que ele faz com integrantes da própria Polícia Federal, viagem que ele faz à Bahia. Então, esse é um personagem que me parece que, sim, será chamado. Eles vão conseguir extrapolar para... a própria convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Dani falou, olha, a oposição quer chamar Lula. Na CPI da pandemia, esse foi algo que não se avançou, apesar, de novo, daquela maioria muito consolidada. O entendimento é que não dava para convocar o próprio presidente. Então, quando a gente tiver essa composição mais clara e entender qual é o núcleo fechado, duro, e ver os acordos que eles vão fazer, aí a gente vai conseguir ter uma noção maior até onde a CPI vai chegar em termos de depoimentos. Isso não significa, gente, que um depoimento que não consta na lista impede que essa pessoa não seja investigada, que ela não conste no relatório final, que informações sobre ela não sejam apuradas. É porque, eventualmente, cada grupo vai colocar a sua mão e algumas peças que, nesse momento, são muito importantes para a oposição e para a situação, podem ficar de fora a partir de um acordo. Ô, Leandro, uma coisa que vai acontecer também é pedido de compartilhamento de dados, né? Tanto do MPF quanto da Polícia Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal, que tem 4 meses de investigação já nas costas sobre esse grupelho radical golpista. Você tem uma investigação imensa no Supremo Tribunal Federal, né? Que, enfim, a gente está numa nova etapa de análise de denúncias contra 200 pessoas, e essa é uma investigação muito grande, tem 1.300 pessoas presas, daí você tira a quantidade de depoimento das pessoas que foram presas, denunciadas, das que cumpriram medidas cautelares, dos acréscimos que essas pessoas fizeram aos seus depoimentos depois que voltaram para as suas terras de origem. Então, você tem, de fato, muito material nessa investigação maior, mas você tem outras investigações pelo país, espalhadas pelo país, que também ajudam a entender muito, por exemplo, como se financiaram esses atos. E aí você está 2 que me foram citadas por integrantes ali da base do governo, né? Tem outras tantas, mas vou citar essas 2 porque, enfim, me chamaram a atenção para elas. Primeiro, uma da Polícia Federal, deflagrada lá no norte do Rio de Janeiro, na cidade de Campos dos Goytacazes, que prendeu um assessor de um deputado do PL, deputado estadual do PL, que teria participado ali do financiamento dos atos. Eu até avancei um pouco para entender como é que está essa investigação. Ela não foi relatado ainda o inquérito para o Ministério Público Federal, mas está avançando bem, com depoimentos, para se entender como que no Rio de Janeiro se gestou como que se deu ali essas dinâmicas e o que um assessor de um deputado do PL tem a ver com esse financiamento. Posso te interromper um pouco? Porque isso é algo, né, que as pessoas podem estar, né, no momento falando para os convertidos de lado a lado, mas isso é uma coisa que tem que estar na cabeça do PL, cara. O tamanho da bucha que vai ser. Porque só de filiado, gente ligada a deputado estadual e deputado federal que foi preso, tem um bando. Sem contar os 3 deputados do PL que estão sob investigação no Supremo. Então, assim, as digitais do partido nessa tentativa de golpe, elas são claras. E por que são claras? Porque teve gente que produziu prova contra si, teve gente que deixou rastro de dinheiro irrigando acampamento que pedia golpe, o que é crime, né? E teve gente que fez questão de, com o ato em andamento, dizer que estava vinculado a ele. Então, o partido precisaria ter isso em mente. Vai para defender Bolsonaro acima de tudo? Sim, mas há uma série de quadros por baixo que podem ficar pelo caminho, porque CPI quebra sigilo fiscal, financeiro. CPI pode quebrar sigilo telefônico. CPI tem poder de polícia. Não é brincadeira a barafunda onde eles estão se metendo. De novo, cientes de que há já um número substancial de quadros filiados à legenda
presos pela Polícia Federal. Leandro Rezende. Tem essa investigação que mira especificamente esse assessor de um deputado estadual do PL, que mostra, né, enfim, a participação de integrantes do principal partido de oposição ao governo nesses atos. De fato, um problema para eles lidarem lá na frente, porque isso vai estar nos primeiros requerimentos, o pedido para compartilhamento de provas, né, entre a Polícia Federal e essa comissão parlamentar mista de inquérito. A gente viu isso acontecer em menor medida na CPI da pandemia, mas eu lembro da quantidade de materiais que os ministérios públicos e as polícias civis do país todo enviaram, por exemplo, sobre casos de corrupção na pandemia. E agora isso vai se repetir. Tem essa do Rio de Janeiro, tem uma no Ceará também, que me foi citada, estou até com o nome aqui da Operação Impave do Colosso, que foi deflagrada no final do mês de março, também para apurar esses atos antidemocráticos e como se organizou na porta do quartel-general do Exército, lá de Fortaleza, esses atos, né, enfim, que acabaram um alimentando o outro, os dos estados alimentaram o do Distrito Federal, e uma série de outras operações também que estão sendo mapeadas pelo governo. Então, vai ter muita prova, né, que não necessariamente vai vir dos depoimentos, vai ter muita prova técnica nesse sentido, e o governo está se armando aí, levantando para ver como administrar essa quantidade de informações, o que vai pedir primeiro, Dani.